Olá, seres pensantes, tudo bem? Gente, vamos começar agora na distribuição eletrônica. É o seguinte, toda questão de distribuição eletrônica tem um jeito muito simples de você não errar, de você garantir os pontos de qualquer questão. E isso daí dá trabalho, mas dá certo. Então, primeiramente, o que é que nós vamos ver hoje? A distribuição eletrônica dos elementos no seu estado fundamental e a distribuição eletrônica dos íons, ou seja, quando eles estão carregados eletricamente. Então vamos lá. Na distribuição eletrônica, os elétrons estão distribuídos nos átomos em níveis e subníveis de energia. E a ordem de preenchimento é sempre em ordem crescente de energia. Então, relembrando, certo? Camada K, certo? Tem apenas um subnível. Então, lembra desse tipo de coisa, gente. Existem níveis e subníveis, tá? Camada K só tem subnível S, só vai caber 2 elétrons. Camada L, subnível S, subnível P. Então vai caber 8 elétrons. Por que 8 elétrons, Flávio? Gente, porque no subnível S cabem 2 elétrons. No subnível P cabem 6. No D, até 10 elétrons. No F, até 14 elétrons. Então isso aí vai garantindo. Quanto mais subníveis um nível tem, maior o número de elétrons que ele vai comportar. Cada subnível comporta um número máximo de elétrons. E é isso que eu coloquei para vocês. S, 2 elétrons. P, 6 elétrons, D, 10 elétrons, F, 14 elétrons. Os subníveis eles devem ser preenchidos sempre em ordem crescente de energia. E como é que você vai saber essa bendita ordem crescente de energia? Então, como é que você vai saber a ordem crescente de energia? É justamente quando você desenhar, certo? Diagrama de Pauli. Então, gente, lembra, faz o diagrama direitinho. Ah, Flávio, mas eu não consigo. Consegue. Vai lá, é só você lembrar. Sem pão dá. Sem pão dá fome, sem pão dá fome, sem pão dá, sem pão. Você consegue fazer esse preenchimento. Então veja só, as setas vão indicar o sentido crescente de energia. Ou seja, sempre vai do menor para o maior. E aqui, ó, é a ordem de preenchimento. Sempre vai acontecer essa ordem de preenchimento. Agora, com muita atenção. Olha só. O lítio, eu fiz aqui a distribuição eletrônica. 1s2, 2s1. Ah, mas não era para ser 2s2? Não, preste atenção. O número atômico do lítio é 3. Então, no lítio, você tem que distribuir 3 elétrons. Somente 3 elétrons. Então, para distribuir 3 elétrons, você vai precisar 1s2. E ao invés de colocar 2s2, você vai colocar 2s1. Caberia 2, caberia, mas o lítio não tem 4 elétrons, ele tem apenas 3. E você vai fazer desse jeito. Olha aqui o carbono. O carbono tem número atômico 6. Então você vai 1s2, 2s2, 2p2. Se você faz isso, você consegue saber o número de elétrons que ele vai ter em cada nível, em cada camada de energia. Por exemplo, primeira camada tem apenas 2 elétrons, a camada K. A segunda camada tem 2 subníveis, então vai ter um total de 4 elétrons. O oxigênio, gente, oxigênio, o número atômico do oxigênio é 8. Por isso vai ficar 1s2, 2s2, 2p4. Compreendam bem que a ordem de preenchimento ela está mostrando o quê? O número máximo de elétrons que cada subnível comporta. Ou seja, o 2p comporta até 6. Mas será que vão ter 6 elétrons para caber aí? Não, às vezes você vai ter apenas 5, às vezes vai ter 4 e por aí vai. É só você contar os elétrons no final que você acerta. Vamos lá! Bom, fazer aqui a distribuição eletrônica do fósforo. Gente, olha só. Você faz a distribuição eletrônica e você vai ver as camadas. Camada K, vamos colocar. Camada K tem quantos elétrons? Tem 2 elétrons. A camada L. Ah, Flávio, mas peraí. Como é que eu faço para saber se aquele subnível pertence à primeira, segunda ou terceira camada ou quarta? Pelo número que está na frente. Todo mundo que começa em 2 é porque faz parte da segunda camada, camada L.
Então aqui no caso, 8 elétrons. Ah, mas de onde é que você viu 8? Uai, 2 aqui, mais 6 aqui, total de 8. E na camada M, nós vamos ter 5 elétrons. Então vejam só, qual é o nível mais externo? Bom, o nível mais externo é o terceiro nível. E o subnível mais externo? Bom, o subnível mais externo é o 3P3. E o mais energético também vai ser o 3P3. Ah, eles coincidem? Não necessariamente. Vamos ver outro exemplo. Olha aqui o cálcio. Faz a distribuição eletrônica, são 20 elétrons. Você vai ver, primeira camada tem 2 elétrons, a segunda camada 8 elétrons, terceira camada também 8 elétrons e na quarta camada apenas 2 elétrons. Qual é o nível mais externo? Quarto nível. O subnível mais externo é o 4s2. E o mais energético? Também é o 4s2. Olha aí, tá vendo que coincide? Presta atenção, não é assim. Quando você vai aumentando o número de elétrons, aí você vai ver que eles realmente não vão coincidir. Olha aqui o exemplo do ferro. Quem já fez o diagrama de Pauling já viu que tem alguma coisa meio estranha aqui. Olha só, vamos lá. Camada K, 2 elétrons, mesmo esquema, só cabe 2. Camada L, cabe no máximo 8, que é o que tem. Camada M, caberiam 18, mas não tem 18. Vamos lá, 6 com 6, 12, com 2, 14 elétrons. E na camada S, nós temos apenas 2 elétrons. Perdão, na camada S não. Na camada 4, na camada N, nós temos apenas 2 elétrons. Então vejam só, o que é que eu estou dizendo que muita gente já matou aí? Tem algo estranho. É que esse subnível 3D, ele não vem antes do 4S. Olha o diagrama que você vai ver o sentido das setas. Na verdade era para terminar em 4S2, 3D6. Eu só coloquei desse jeito para você poder ordenar direitinho as camadas. Quem é o subnível mais externo? Vai ser o 4S2. Beleza. Isso é o que a gente chama de camada de valência. E o mais energético? É o último. No caso, o 3D6. Esse é o mais energético. E a distribuição eletrônica de íons? Vamos ver. Olha só, a camada mais externa dos átomos a gente chama de camada de valência. E é a camada de valência que você deve adicionar ou retirar elétrons. Então vejam só. Aqui, ó, sódio tem 11 elétrons. Você faz a distribuição eletrônica, você vai observar. Gente, para que é que um átomo ganha ou perde elétrons? Ele ganha ou perde elétrons para poder se estabilizar. Quando é que um átomo fica estável? É quando ele tem na sua camada de valência, ou seja, na sua última camada, 8 elétrons. Na imensa maioria dos elementos químicos. Tem 8 elétrons. Tem elementos diferentes? Tem. Tem elemento que vai se estabilizar com 6, tem elemento que vai se estabilizar com 3 elétrons, mas na grande maioria são 8. Tá? Então vamos lá. Olha só, gente, você vai fazer o seguinte, você vai novamente contar os elétrons. Tem 2 elétrons na primeira camada, na camada K, 8 elétrons na camada L e 1 elétron na camada M. E para saber se ele ganha ou perde elétrons, o que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que observar isso aqui, ó. Quantos elétrons ele tem na sua última camada? Nesse caso, ele tem apenas 1 elétron. Então, o que é mais simples para ele? Ganhar 7 elétrons ou perder 1? Se ele perde 1 elétron, ele vai deixar de ter a terceira camada. O elétron deixa de existir. Ele transferiu esse elétron para outro átomo. E agora ele tem essa configuração eletrônica. Ou seja, na última camada, na sua camada de valência, agora ele tem um total de 8 elétrons. Por isso que o sódio se estabiliza perdendo um elétron. Vamos ver o cloro, para formar o famigerado cloreto de sódio.
também chamado sal de cozinha, o sal dos oceanos. É aquele que está dentro da nossa corrente sanguínea. Faz a distribuição eletrônica, são 17 elétrons, você vai ver. Nós temos 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na camada L, temos 7 elétrons na última camada. Aí, mais uma vez, é mais fácil ganhar 1 ou perder 7. Óbvio que é mais fácil ganhar 1. Então, você vai adicionar um elétron. E ele agora vai ficar com essa configuração eletrônica. Observe que agora ele tem 8 elétrons na sua última camada. Tendo esses 8 elétrons, agora ele está estável. Então, o que é que você vai fazer? Sempre vai trabalhar com a seguinte perspectiva. Descubra qual é a camada de valência. É sempre a mais externa. E você vai adicionar ou retirar elétrons somente da camada de valência. Bora exercitar? Olha só, gente. Para o elemento com o número atômico 28, a configuração eletrônica é de... Bom, vai e coloca o diagrama de Pauling. Desenhe este bendito diagrama, minha gente. Se você desenhar, você acerta todas as questões. Vai lá, 1s2, 28 elétrons. 2s2, 2p6, já foram 10, só faltam 18. 3s2, 3p6, e é aqui que você tem que tomar cuidado, ó. Depois do 3p6, não vai pensando que vem o 3d10, não. Segue o sentido das flechas. Vai vir o 4s2. Vai vir o 4s2. E depois do 4s2 é que vai entrar o 3d8. Ah, Flávio, mas por que 3d8 não caberiam 10? Eu sei que caberiam 10, mas sobraram apenas 8 elétrons. Então a configuração eletrônica dele vai ser semelhante ao que nós temos aqui na letra D. Vamos para outro? Olha aí, uma questãozinha do vestibular César Gran Rio. A distribuição eletrônica correta do átomo de ferro com o número atômico 26 em camadas. Atenção, ele está pedindo aqui a distribuição em camadas, não é em subníveis de energia. Então, o que é que você vai ter que fazer? A mesma coisa que você faz toda vez. Desenha um bendito diagrama. Ah, vou ter que desenhar para toda a questão? Não, basta desenhar uma vez na prova. Resolvido o problema. Então, vai lá. Ferro, número atômico 26. Segue as flechas, mesmo jeito. Vai lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Aí no 3p6, atenção, 4s2, porque você segue as setas. Contabiliza, você tem até agora 20 elétrons, faltam 6. 3d6. E vai contar os elétrons que tem em cada camada. Primeira camada, camada K, 2 elétrons. Deixa eu mudar de cor aqui, para vocês acompanharem direitinho. A camada L, nós temos um total de 8 elétrons. A camada M, atenção, todo mundo que começa com 3. Então, você precisa somar todo mundo aqui. 2 com 6, 8, mais 6, 14. 14 elétrons. E agora, vamos finalizar com a quarta camada, certo? Que tem apenas 2 elétrons. Muita atenção. É assim que a gente distribui, gente. Agora é só você procurar qual é a alternativa que contempla isso. 2 elétrons na primeira, 8 elétrons na segunda, 14 na camada M, 2 elétrons na camada N. Resposta letra D. E aqui, sabendo que o magnésio tem número atômico 12, a estrutura eletrônica do cátion magnésio mais 2. Mais uma vez,
o diagrama, é só consultar as setas. Vai lá, magnésio com carga mais 2. Lembrando, o número atômico dele é 12. Faz a distribuição, certo? Faça sempre a distribuição do estado fundamental, ou seja, os 12 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Qual é a camada de valência? É justamente o 3s2, ou seja, a camada M. Ele vai ter um total de 2 elétrons. Se ele está com carga mais 2, é porque ele perdeu 2 elétrons. Então, como é que vai ficar a distribuição eletrônica? Do mesmo jeito, você só vai retirar os elétrons daqui. Então, a distribuição eletrônica vai ficar 1s2, 2s2, 2p6. Resposta, letra B. Então, veja que é extremamente simples. Aprenda. Desenha este diagrama. Desenha ele na prova. Olha, presta bem atenção que eu vou falar para vocês. Vai fazer prova sobre esse assunto? Depois de assinar teu nome, desenha o diagrama. Resolvido. Você vai garantir todas as questões. É só seguir as setas. E para você que ficou até agora, muito obrigado. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar e salva para estudar mais tarde. Tá bom, gente? Obrigado por tudo. Até a próxima. Fui!